Olá, pessoal. Vamos começar a primeira aula por vídeo. Vamos recapitular um pouquinho do que foi falado na última aula. Falamos sobre tabela, distribuição de frequência. Então, a gente falou um pouquinho sobre as definições, que a tabela ela é fundamental para a representação de dados que serão analisados por meio de tabela. Falamos sobre distribuição de frequência, que é um resumo dos dados obtidos a partir de uma amostra. Falamos sobre a distribuição e organização em formato de tabela, que cada entrada da tabela contém frequências de dados e um determinado intervalo ou grupo. Dados brutos, que quando se faz uma pesquisa, os dados são pegos e aleatoriamente, e esses dados nós temos que organizar eles de uma forma crescente, do menor número para o maior. Então, vai se chamar rol. Vamos fazer, então, uma tabela de distribuição de frequência, passo a passo. Coletamos amostras para construir uma tabela da estatura média dos alunos que cursam o técnico em Química no Colégio Tablô. As amostras coletadas são essas descritas na tela. Então, os dados estão aqui aleatoriamente, ok? Primeiro passo, vamos organizar a tabela de forma crescente. Vamos construir o nosso rol. Então, aí eu já coloquei certinho, da menor estatura de 1,5, a maior estatura da sala de 1,73. Eu tenho 42 elementos, ou seja, 42 alunos. Segundo passo, no rol, então, temos 42 elementos, que foi feita a medição da estatura dos alunos. Para determinar a quantidade de classe que a nossa tabela terá, temos que fazer a raiz do número de elementos. Então, eu vou pegar o meu número 42 e fazer a raiz quadrada desse número. Ele vai dar um número, deixa eu fazer aqui, raiz quadrada de 42. Ele vai me dar 6,48. Eu vou arredondar esse número para 6,5, ok? A letra K, ela vai representar as classes. Então, as classes poderão ser de 6 ou 7. Agora, a gente vai determinar o intervalo de classe. Mas antes, temos que fazer a amplitude total. Como que a amplitude total ela é determinada? Ela é determinada através do menor número do nosso rol para o maior número. Então, temos que pegar lá a nossa estatura do nosso menor número como limite mínimo de 1,5 e a nossa estatura de maior número como limite máximo, que vai ser 1,73. E eu aplico aqui nessa formulazinha. Então, A ponto T, amplitude total, é igual limite máximo menos limite mínimo. Então, eu vou ter 1,73 menos 1,5, 1,50. Vai me dar um valor de 0,23. Ou eu posso colocar 1 no 1,73 e somar como 1,74, menos 1,50, me dando um valor de 0,24, que é um valor bom, porque é um valor par. E isso vai me facilitar na minha construção de classes. Por quê? Vamos ver mais adiante. Aqui o quarto passo. Vamos determinar a amplitude dos intervalos de classe, que vai ser classificada pela letra H minúsculo. Então, se construirmos a nossa tabela com 6 classes, a amplitude vai ser H minúsculo, que referente à amplitude de intervalo de classe, é igual a
minha amplitude total dividido pelo meu número de classes, que está representada pela letra K. E eu vou ter esse valor aqui, ó, 0,23 dividido por 6. E vai me dar 0,038. Sempre quando me dá um número assim, eu tenho que aumentar, arredondar sempre para cima. Por quê? Para não ter problema de nenhum número ficar para fora da minha tabela. Então, eu tenho que sempre arredondar para cima, tá? Mas, e se a tabela possuir 7 classes? Como a minha raiz quadrada me deu um valor de 6,5, eu disse que poderia ser 6 ou 7 classes, certo? Então, vamos lá, vamos fazer com 7 classes. Eu vou colocar aqui já o número 0,24, tá? Para eu não precisar usar o 0,23. Como vimos ali em cima, eu arredondei o número para cima e ele ficou 0,04. Se eu tivesse feito H igual 0,24 dividido por 6, já me daria o valor de 0,04. Então, aqui, para eu ver como ficaria em 7 classes, eu já vou usar direto o 0,24, que eu arredondei, dividido pelo número de classes, que é o número 7. Aqui, no caso, ele me dá um número que não é finito. Nesse caso, podemos utilizar uma aproximação, sendo que essa aproximação ela é feita sempre para cima, certo? Então, vai ficar 0,035. A divisão com 0,24 por 6, ela já é exata e ela vai me sugerir uma tabela que será melhor construída. Então, vamos usar a distribuição de 6 classes, ok? Quinto passo, construção da tabela. Agora, vamos começar a construir mesmo. Primeiro, a gente vai começar a formar pela coluna de classes, que é representada pela letra K. Então, eu coloquei lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, porque combinamos que vamos fazer a tabela com 6 classes, ok? Sexto passo. O limite de classe, ele começa pelo primeiro número do intervalo mínimo, que é de 1,5, e depois vai aumentando gradualmente de 0,4 unidades em 4. Então, como que vai ficar isso? Eu já tenho a minha coluna das minhas classes, representada pela letra K. Agora, eu vou fazer a minha coluninha das estaturas dos alunos, que é o meu limite de classe. Então, o meu menor número da minha tabela de Hall é 1,50. E eu vou colocar ali, vou contar 4 unidades, que vou chegar até 1,54. Na segunda classe, eu vou repetir 1,54 e contar mais 4 unidades, que me dará 1,58. Veja bem, eu posso repetir o meu número de 1,54 na minha segunda classe, porque o meu limite ele está aberto. O meu limite superior ele está aberto, ele não está fechado. Por isso, eu posso fazer isso. Se o meu limite estivesse fechado, eu não poderia repetir 1,54, eu teria que partir do 1,55. Nesse caso, então, eu posso, certo? Sétimo passo. Vamos determinar o ponto médio. Vai ser representado pela letra XM. Então, através da soma do limite inferior com o limite superior dividido por 2 de cada um. Então, eu vou pegar 1,5, dividir... 1,5, eu vou somar com 1,54 e vou dividir por 2, que vai me dar 1,52. E eu vou fazer isso com todas as classes, tá? Segunda classe, 1,54 mais 1,58 dividido por 2 vai me dar um valor de 1,56, ok? Oitavo passo, eu vou determinar a minha frequência absoluta, que vai ser representado pelo meu fizinho, tá? Como que é isso? A minha frequência absoluta, eu vou ver na minha tabela, no meu rol, quantas vezes aquela estatura se repete. Essa vai ser o meu número da minha frequência absoluta. Então, vamos lá, ó, a coluninha do fizinho. De 1,5 a 1,53, ó o meu rol aí embaixo. Eu vou contar quantas vezes ele aparece. Presta atenção, eu vou contar até 1,53 e não até 1,54, tá? Então, eu contei ali
apareceu 4 vezes. Na segunda classe, agora eu vou pegar o 1,54 e vou contar quantas vezes aparece no meu rol até a estatura de 1,57, tá? Presta atenção, não é até 1,58, até 1,57. Como o meu limite ele está aberto, eu tenho que contar até 1,57, porque o 1,58 está se repetindo na próxima classe, tá? E eu vou fazer isso até a minha sexta classe e no final eu vou somar todos esses números, que tem que me dar um valor de 42, que é a quantidade de amostras que eu tenho. Nono passo. Frequência acumulada. É o meu fizinho, tá? Opa, perdão, o meu fizão ou o meu Fzão AC, tá? Repete a primeira frequência e soma com a posterior. O resultado será a soma com a frequência da classe posterior e assim sucessivamente até obter a frequência total, que é de 42, na sexta classe. Então, como que eu vou fazer? Na primeira classe do meu fizão, que eu coloquei representado pelo FAC, eu vou repetir o meu fizinho, que é o número 4. Na segunda classe do meu FAC, eu vou somar o meu 4 com o 9 da segunda classe do fizinho. Vai me dar o valor de 13. Na terceira classe, eu vou pegar esse valor de 13 e somar com a terceira classe do fizinho, que é 12, que vai me dar um valor de 25. Na quarta classe, eu vou pegar esse valor de 25, vou somar com a quarta classe do meu fizinho, que é o 8, e vai me dar o valor de 33. Na quinta classe, eu vou pegar esse 33, somar com 6 da quinta classe do fizinho, que vai me dar o valor de 39, e 39 eu vou somar com 3 da sexta classe do fizinho, e vai me dar o valor de 42, ok? Décimo passo. Eu vou determinar a minha frequência relativa, que vai ser o meu frizinho, tá? Ele vai ser me dado em porcentagem. Então, como que eu vou fazer? Ó a formulazinha ali, ó. Frizinho é igual a minha frequência absoluta dividido por N vezes 100. Esse N é o meu número total de amostras, tá? É o meu número 42. Então, vamos lá. Ó, eu coloquei frizinho ali. Vamos fazer o primeiro. Eu vou pegar o meu fizinho, que é o número 4 da primeira classe, vou dividir por 42 e vou multiplicar por 100. Vai me dar 9,5%. E vou fazer isso com todas as classes, tá? Próximo passo. Agora eu vou determinar a minha frequência relativa acumulada, que vai ser representado pelo meu frisão ou meu frá, tá? Também em porcentagem. Então, eu vou repetir o primeiro da minha frequência relativa e somar com a posterior, e assim sucessivamente até obter a frequência relativa total, que é 100% na sexta classe. Então, eu vou repetir o meu frizinho, 9,5, e eu vou somar esse 9,5 com a segunda classe do frizinho, 21,4, que vai me dar um valor de 30%. Eu vou pegar esses 30%, vou somar com a terceira classe do meu frizinho, 28,6, e vai me dar um valor de 59,5%. Eu vou fazer essa soma com todas as classes até a minha sexta classe, que vai me dar um valor de 100%, confirmando que está ok. Gente, só isso. Super de boa. Com isso, finalizamos a construção da tabela de distribuição de frequência da estatura média da nossa amostra. Certo, gente? Qualquer coisa, estou à disposição para tirar a dúvida de vocês no nosso grupinho do Zap Zap. Eu vou passar um exercíciozinho lá para vocês.